Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor por esta palavra linda e maravilhosa, por esse divisor de água que o Senhor nos traz aqui para conosco, em nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Ele conhece as nossas estruturas, nossa necessidade, e Ele manda a palavra na hora certinha, aquilo que nós estamos precisando para nós ouvir, em nome de Jesus. Esse Deus é amoroso, Ele cuida mesmo dos seus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Entra aí com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Estou em oração pelas suas vidas. Todos que estão no canal Adoradores Jesus, Deus é Fiel, estou com meu joelho no chão de dia e de noite, porque você se tornou hoje a minha família, você já faz parte da minha família, da mesma maneira que eu oro pela minha família, eu oro pela sua vida. Você tem uma intercessora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Então vamos abençoar o canal aí, deixando o seu like, se inscrevendo e enviando esta palavra a outras pessoas. Eu plantei uma sementinha no seu coração, você planta no coração de alguém, e aí nós vamos no ID. Assim é segurar na mão, na mesma fé, na mesma concordância. É assim que a palavra vai indo e deixa que o Senhor opera o milagre e a maravilha. Plante a sementinha. O Senhor plantou no meu coração, eu plantei no seu coração, e você planta no coração de alguém. E Deus é quem dá o fruto. Deixa Ele dar o fruto, faça a sua parte e deixa Ele fazer a dele. E Ele vai cuidar de você e da sua parentela. Amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, porque nós não temos que olhar a quem. Nem que seja seu amigo, você manda, que seja seu inimigo, você manda. O seu inimigo mesmo é que nós temos que amar. Assim, mandando a palavra para ele. Ah, pastora, mas ele não vai aceitar, ele não aceita, não importa. Você tem o zap dele? Então envie. Você tem o telefone dele? Então liga para ele. Pede perdão. É a obra do Senhor. Peça perdão. Às vezes as nossas bênçãos ficam amarradas, presas por picuinhas pequenas. Isso não leva a nada. Não dá crescimento em nada. Só dá atraso de vida, de progresso. Mas quando nós temos os nossos corações humildes, isso destrava. Quando nós pedimos perdão para as pessoas e pede perdão para Deus e se perdoa também, as suas bênçãos é desamarrada, desatada. Meus irmãos, é sério. Eu já preguei sobre isso. Se meus irmãos me acompanhar desde o começo até aqui, e a palavra está vindo, porque de vez em quando o Senhor está trazendo a palavra aí, ó. As que já foi pregadas no passado, o Senhor sabe quem está precisando aí, quem está entrando novo no canal e precisa ouvir, o Senhor manda, traz eu para pregar a palavra de Deus, porque eu apresento o Senhor, eu pego folhas de sulfite, escrevo e apresento o Senhor. Ó Senhor, esta é as palavras que eu vou pregar essa semana aí, que o Senhor esteja no controle de tudo. A palavra é do Senhor. É do Senhor e a sua palavra tem poder. E aonde ela chegar, ela vai fazer proeza e maravilha, como a sua boca falou. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle de tudo. E quando Ele está no controle de tudo, nós podemos se afirmar certinho que o Senhor está tudo certo, porque Ele é o dono da obra, da serva, do canal, da minha vida, da sua vida, da vida da sua família, dos seus projetos. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono, porque eu ponho Ele em primeiro lugar e coloco tudo nas mãos dEle, mas fico em oração e orando, em comunhão, e deixa Ele fazer a vontade dEle na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Ele já está aqui, Ele falou que aonde eu fosse colocar a cadeira, aonde eu fosse ministrar a palavra dele, eu colocasse uma cadeira para ele sentar. Então, tem aqui a cadeira do Pai, Filho e Espírito Santo. Que ele fique à vontade. Ele falou que ia ficar com a prancheta na mão e uma caneta na mão. Então, Deus me livre de estar falando alguma coisa aqui que não é agradável ao coração de Deus ou que não vem da palavra do Senhor. Eu dou valor à minha alma, prezo por ela e a minha vida também, com Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Eu quero que o Espírito Santo e o Senhor Jesus venham para perto de mim. Eu não quero afastar eles de mim. Então, se eu falar alguma coisa aqui, eu peço para o Senhor me repreender em nome de Jesus. Glória a Deus, que não é agradável o coração dele. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Aleluia. E nós vamos para Isaías, capítulo 53, versículo 4 até o 11. A palavra é grande, que o Senhor me dê graça, que o Senhor coloque as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. E me dê graça para me entregar essa palavra aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Nós vamos para Isaías, capítulo 53, versículo 4 até o 11. E o refrão da palavra fala assim: a suficiência do sacrifício de Cristo. A suficiência do sacrifício de Cristo. Forte, hein? Já começou forte. Vamos aí? Para o versículo 4 até o 11. A minha Bíblia não é do Almeida Júnior. Do Almeida. Então, da revista Almeida. Então, às vezes ela tem umas palavras diferentes. Me perdoe. Amém? Vamos lá. Versículo 4 até o 11. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos o reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimidos. 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. 9. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. 10. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enferma, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará
na sua mão. 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levarão sobre si. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte, hein, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor. Aleluia. Vamos entender mais um pouquinho o que o Senhor quer falar conosco. O refrão da palavra fala: a suficiência do sacrifício de Cristo. Glória a Deus, foi suficiente para conosco em nome de Jesus. O capítulo 53 de Isaías é uma visão profética dos sofrimentos do Messias Jesus Cristo. Assim disse um grande teólogo. Parece que foi escrito debaixo da cruz, no Gólgota. Martinho Lutero, o grande reformador cristão, afirmou que todos os cristãos deveriam recitar de cor estes capítulos. O Messias do capítulo 53 de Isaías daria a sua própria vida em sacrifício pelo povo de Israel e por todas as nações, cumprindo assim o seu ministério de sacerdotes. Hebreus capítulo 9, versículo 23, versículo 26, como profeta ensinaria as nações. Aleluia, glória a Deus. E como rei, reinaria sobre todo o mundo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, forte a palavra, hein, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. A palavra é grande, a serva não pode parar. Amém? A coluna principal do Evangelho está baseada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 53, versículo 1 até o 3, o profeta descreve de forma profética o ministério o ministério ardou e trabalhoso de Jesus na Palestina. Em Isaías capítulo 53, versículo 4 até o 7, o profeta descreve de forma real, em cores vivas, os sofrimentos de Jesus no Calvário. Em Isaías capítulo 53, versículo 7 até o 12, o profeta descreve de forma profética a sua morte e ressurreição e o trabalho de intercessão que Jesus realiza pelos pecadores como sumo sacerdotes diante de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e versículo 18, que está escrito: glória a Deus, aleluia, forte, hein, meus irmãos? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Paulo deixa bem claro que a bandeira principal de sua pregação consistia na crucificação de Jesus, dizendo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Eita glória, aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e versículo 4, Paulo deixa de bem claro que o seu principal credo era o seguinte: porque primeiramente vós
entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O refrão da palavra está falando o quê? A suficiência do sacrifício de Cristo. É forte, hein? Vamos continuar para nós entender. Aleluia, glória a Deus. Em Colossenses capítulo 6, versículo 14, Paulo disse: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glória a Deus. Olha aí, vamos fazer que nem Paulo fez. Ele foi crucificado para o mundo, ele não serve mais o mundo. Aleluia, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória dada ao meu Senhor. Em Atos capítulo... Vou repetir o Colossenses para você entender. Colossenses capítulo 6, versículo 14. Paulo disse: mais longe esteja de mim a gloriar-me, não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Forte, hein? Em Atos capítulo 8, versículo 23, em Atos capítulo 8, versículo 27, até o 35, Lucas escreve que o eunuco da Etiópia lia Isaías 53, quando o evangelista Felipe lhe anunciou Jesus. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia! O sacrifício realizado por Cristo na cruz foi completo e suficiente para a redenção do pecador. As religiões não precisam acrescentar mais nada, a não ser programar ao mundo a obra redentora realizada por Cristo na cruz do Calvário. Romanos capítulo 10, versículo 14 até o 17, que está escrito. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, forte, hein, meus irmãos, a palavra. Vamos ficar firmado aqui, vamos entender mais um pouquinho. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, Paulo resume a obra realizada por Cristo na cruz, dizendo: havendo riscado a célula que era contra a nós, nas suas ordenação, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Forte, hein, que Jesus fez conosco, hein, por nós. Jesus fez por nós, ele se lançou naquela cruz por amor a todos nós. Vamos ser gratos a esse Deus, confessar ele como nosso suficiente Salvador. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Aleluia, nós temos um guarda fiel, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 11 e versículo 12. O escritor sagrado explica a suficiência do sacrifício de Cristo, dizendo: e assim todos sacerdotes aparecem cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem
tirar pecados, mas estes, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Este que se cravou na cruz por amor a nós, ainda pecador, ele está assentado junto ao Pai. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Eita glória. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, lemos que na qual vontade temos sido sacrificados. Repetindo. Hebreus capítulo 10, versículo 10, lemos que na qual vontade temos sido sacrificados pela obração do corpo de Deus, de Cristo, de Jesus Cristo, feita uma vez. Amém? Em Hebreus capítulo 9, versículo 12, lemos ainda que Jesus Cristo nem por sangue de bode, nem bezerros, mas por seu próprio sangue entregou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra. Vamos repetir essa daqui? Hebreus capítulo 9, versículo 12. Lemos ainda que Jesus Cristo, nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou numa vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Glória a Deus, aleluia, esse Cristo, esse foi a suficiência do sacrifício de Cristo por todos nós. Esse já foi suficiente. Não tem mais outro sacrifício. Só tem esse que Jesus cravou. E o Senhor, Criador do céu e da terra, enviou o seu próprio Filho por amor a nós ainda, pecadores. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi perfeito, completo, suficiente para a redenção humana, na mais e necessário. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João capítulo 1, versículo 2. 1 João capítulo 2, versículo 2. Até aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, forte, hein? Ele é o suficiente. Jesus está falando aqui. Eu sou o suficiente na sua vida. Ele cravou sobre si naquela cruz e levou todas as nossas enfermidades. Ele é o suficiente. Tudo o que foi falado aqui, o que foi feito, é o suficiente para que nós temos a redenção da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meus irmãos, entenderam a palavra? Em cima dessa palavra eu faço um convite a todos os meus irmãos que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, e para aqueles que saíram da presença do Senhor. Você quer confessar Jesus como seu único suficiente Salvador? Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra, o Senhor é o suficiente de Salvador, de salvação. Eu confesso com a minha boca que o Senhor é meu único suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. Eis-me aqui. Direciona-me. Salva-me e minha família. E o Senhor já vai tirar esse fardo pesado e vai te dar o dele que é leve. Glória a Deus, aleluia. E para você que saiu, você entendeu?
Não olhar para o defeito do homem, mas olhar para Cristo, porque se nós for olhar para os defeitos do ser humano, nós não fica dentro da igreja ou não fica no evangelho. Mas nós não temos que olhar, porque todos somos falhos. Temos que olhar para Cristo, que não falha e nem peca. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Ele é o suficiente para conosco, para dar direção, para salvação, para cura, libertação, para apaziguar a paz na família, trazer o filho pródigo para a casa do Abba Pai. E assim nós vamos prosseguindo com Jesus. Na palavra. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de enviar essa palavra a outras pessoas. Amém?